Olá, sou a professora Josicleide Guilhermin, disciplina de literatura, e nossa aula de hoje será sobre romantismo. E eu quero abrir com este livro de Adriana Falcão, Mania de Explicação. Neste livro a gente tem uma menina filósofa, é uma espécie de dicionário poético, onde ela vai tentando transmitir para a gente a definição de algumas palavras. É uma definição distinta da que a gente encontra no dicionário. E aí a gente tem um dos fragmentos do livro, ela afirma o seguinte: sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. Esse trecho é maravilhoso e eu quero abrir com ele porque quando a gente pensa no termo romantismo associado à vida, a gente associa muito a essa noção de sentimento. Então, o ser romântico é aquele homem que escreve poemas, manda flores, se declara. A mulher também. Em se tratando do romantismo, a gente vai também tratar de sentimentos, mas não do sentimento desta forma como a gente entende ele no dia a dia. O romantismo, com letra maiúscula, ele faz referência a um movimento literário, ou seja, a um momento específico de desenvolvimento da nossa literatura. O romantismo ele é muito longo, ele começa lá no século XVIII e ele vai até mais ou menos o século XIX. Então a gente vai sentir a necessidade de estudá-lo de maneira um pouco fragmentada para que vocês possam ter uma compreensão maior. Nesse primeiro momento a gente vai aproveitar para compreender as características gerais do romantismo e também o contexto histórico. Essas características elas vão aparecer em vídeos posteriores de maneira aprofundada. Então, em termos de características pontuais, de maneira generalista, pensando o romantismo em suas diversas fases, em todos os seus processos de desenvolvimento, a gente vai encontrar inicialmente a liberdade de criação e expressão. Os artistas românticos, eles vão quebrar com a ideia pré-concebida do processo de manifestação da arte. A partir desse momento, a gente vai ter uma arte mais individualista, mais subjetiva, que vem externalizar a forma como os artistas eles entendiam o processo de desenvolvimento da arte em si. Ou seja, eles vão rejeitar a forma como a arte ela era vista até então. A segunda característica nós temos o nacionalismo. O nacionalismo que vai se manifestar sobretudo na primeira geração romântica. Isso porque o romantismo ele vai ocorrer pouco depois da nossa independência política, período em que a gente adquire a nossa autonomia. Aspas na palavra autonomia, né? Mas nesse momento, os artistas eles vão sentir a necessidade de representar dentro da arte as nossas características de país, a dar uma cara para o nosso país. E aí, nesse momento, associado ao nacionalismo, a gente tem também o indianismo, ou seja, o indígena sendo representado dentro da arte, porque eram eles efetivamente que poderiam nos representar, visto que eram eles que estavam aqui quando os portugueses invadiram. A terceira característica, nós temos o individualismo. Ela vem bastante associada à primeira característica, ou seja, a subjetividade dos artistas vem aparecer de maneira bastante intensa dentro da literatura. Os sentimentos eles vão aparecer de maneira recorrente, todos os tipos de sentimentos, não apenas os sentimentos positivos, como eu falei inicialmente, a forma como a gente entende o romantismo no dia a dia, mas todo e qualquer tipo de sentimento cabe dentro do movimento romântico. A característica número 4 e a característica número 5, elas andam muito de mãos dadas. O pessimismo, uma característica muito forte dentro do movimento romântico, sobretudo na segunda geração, esse pessimismo que vem retratar a alma desses artistas, o que é que eles sentiam em relação a essa sociedade, como eles lidavam com essa sociedade e os sentimentos negativos que eles vivenciavam. Esse pessimismo vai estar bastante atrelado ao escapismo, ou seja, o desejo de fuga desta realidade tão indesejada. O escapismo ele vai se manifestar de várias formas. A gente tem o escapismo através de uma volta para a natureza dentro da arte, um retorno à natureza, um endeusamento do meio natural. A gente tem o escapismo a partir de uma volta para um passado. É mais ou menos o que a gente identifica hoje nas gerações passadas, né? Essa ideia, por exemplo, da terceira idade, de que o passado era sempre melhor, na minha época não era assim. Pronto, aqui no romantismo a gente também vai identificar essa volta para esse passado. Retratado no romantismo
em sua maior parte, na volta para a infância. O escapismo ele vai se manifestar também e de maneira bastante intensa através da morte. A morte como solução, como fuga para esta realidade tão indesejada. A última característica, que é a característica número 6, de maneira geral, há outras características pontuais que irão aparecer na primeira, na segunda ou na terceira geração, mais à frente a gente trata disso. A crítica social ela vai aparecer sobretudo na terceira geração romântica. E aí Castro Alves tem um peso muito grande aqui, é o autor que mais vai se destacar nessa terceira geração, mas essa crítica ela vem bastante atrelada também ao individualismo, essa externalização dentro da arte, de como esses artistas eles viam a realidade e o que eles identificavam de negativo nessa realidade. Então a gente tem uma arte um pouco mais social, voltada para uma crítica ao que se estava vivenciando em sociedade. Em termos de contexto histórico, a gente tem inúmeros acontecimentos. Lembrem-se que o romantismo ele inicia no século XVIII e ele vai até quase o século XIX. Então tem um tempo de durabilidade muito grande, ou seja, eu vou ter muitos fatos históricos que vão interferir nesse momento da nossa literatura. O primeiro deles que a gente pode destacar é a ascensão da burguesia, o desenvolvimento de uma nova classe social que vai ser a principal produtora e também a principal consumidora da arte. Esta nova classe social, ela traz uma outra forma de lidar com as manifestações artísticas. Então a arte ela passa a se popularizar um pouco mais, ela deixa de ficar tão restrita a meios específicos e sente-se a necessidade também de suportes para que essa arte ela possa ser disseminada na sociedade. É a partir daí que a gente tem a característica número 4. A imprensa, desde a baixa Idade Média, né, lá com Gutenberg, ela quase que não vai sofrer nenhum processo de alteração. Aqui nesse período, a máquina impressa, ela passa a desenvolver uma produção em massa um pouco maior. E aí observam que há uma possibilidade de lucrar com essa produção em massa. É aí que a gente tem o surgimento dos folhetins. Os folhetins seriam as nossas novelas modernas, né? Então, qual que é a constituição da novela? Todos os dias você tem um capítulo e a gente vai acompanhando esse capítulo e normalmente acontece uma série de coisas para nos manter preso ao capítulo seguinte. Então, termina de uma maneira que nos deixa curioso para querer saber qual é o capítulo do dia seguinte, o que é que vai acontecer, como é que vai se desenrolar. A gente tem segredos sendo desvendados e por aí vai. Essas características elas vão aparecer nos folhetins. Saíam capítulos nos jornais e as pessoas compravam os jornais para acompanhar o desenvolvimento dessa história. Além disso, a gente tem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai andar muito atrelada à crítica social, que foi a nossa característica número 6. Isso porque a Revolução Industrial vem trazer novas formas. Por exemplo, você tinha lá a pessoa, sei lá, produzindo sapatos, um exemplo bem básico. E toda a produção era desenvolvida de maneira artesanal. O artesão ele acompanhava todas as etapas desse processo e vamos supor que por dia ele fizesse, sei lá, 10 pares de sapato. Agora ele tem uma máquina que produz 100 pares de sapato, então não dava para ele competir com essa máquina. E aí ele sente a necessidade agora de vender a sua mão de obra. A primeira fase da Revolução Industrial, ela acontece quase que igualitariamente ao processo de desenvolvimento do romantismo. Então, nesse momento, a gente vai ter como consequência da Revolução Industrial o êxodo rural. As pessoas saindo do campo em direção à cidade, mas as cidades, os centros urbanos não estavam prontos para atender essa demanda. E isso vai gerar uma série de consequências que serão alvo de críticas dos nossos artistas através da característica número 6. A gente tem também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, em linhas bem gerais, foi uma revolução bastante burguesa, que teve uma participação popular muito grande. Ela vai atingir, na verdade, foi uma série de revoluções, mas a Revolução Francesa em si, o momento como a gente entende efetivamente como sendo a revolução, ela vai atingir um grau de violência muito grande, mas vai ser um marco muito grande para a humanidade,
porque aqui a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai trazer consequências positivas para a sociedade em termos de direitos. Então, a ascensão da burguesia, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o desenvolvimento da imprensa, a criação dos folhetins, tudo isso vai influenciar no romantismo. Aqui a gente está tratando dessas influências de maneira geral. E essas características, liberdade de criação, nacionalismo, individualismo, pessimismo, escapismo, crítica social, também são características amplas do romantismo lá na Europa e aqui no Brasil. Mas o nosso desenvolvimento, de maneira mais pontual, ele trará outras características que a gente vai trabalhando um pouco mais à frente. Muito obrigada e até a próxima!